sobre a palavra, só que eu tenho a memória da Dori. Vocês já sabem quem é. Vem a palavra e eu esqueço muito rápido. Eu tenho que anotar para ver se eu não esqueço daquilo que Deus está querendo falar. Mas abra suas Bíblias em 2 Timóteos, capítulo 4, do versículo 1 em diante. Irmãos, hoje a gente vai falar, eu quero falar sobre a vida de Paulo, mas não tanto sobre a conversão dele, mas sobre a vida dele. Mas como eu não achei outro estudo, tenho que fazer um estudo sobre a vida de Paulo. Eu vou botar isso aqui, mas só como um exemplo, irmãos. É como se fosse uma pregação daqui, mas eu quero falar muito sobre a vida de Paulo e de outros da Bíblia, amém? Vamos ler 2 Timóteo 4, do 1 em diante. Todo mundo encontrou? Amém? Diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vida e no seu reino, que pregue a palavra, e istes a tempo e fora de tempo. Redarguas, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempos em que não sofrerão a sã doutrina. Irmãos, virá tempos em que não sofrerão a sã doutrina. Vai ter tempo que as pessoas não irão pregar mais a palavra, e os que pregam, as pessoas não irão ouvir. Amém? Então, 3, porque vai ter tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias consciências, desviarão os ouvidos da verdade, voltando-os às fábulas. Mas tu, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, fazes a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Amém? Vou descendo. Irmãos, enquanto a mãe orava pela irmã, ela estava, a irmã falou uma palavra aqui, que na casa dela estava como se tivesse preso um monte de um lado do outro, né? E o exército de Faraó atrás. E a mãe me falou, irmã, essa passagem agora à tarde, acho que foi meio-dia ou à tarde, uma hora que eu vim aqui. Ela disse que Deus estava falando com ela exatamente nessa passagem. Falei, mesmo? Na hora que a irmã falou, eu olhei para a mãe, a palavra de Deus estava de tarde. Por quê, irmãos? E aí ela falou sobre o óleo. Irmãos, muitas vezes existe fogo. E sabe qual é a diferença? É que fogo parece que o negócio está muito ruim. É que quando pega ele vai para frente, mas o porém é que fogo sem lenha acaba rápido. Fogo sem lenha, irmãos, é um piscar de olho, acaba. Agora, fogo com lenha ou com azeite, irmãos, dura noites e noites se você for repondo. Não é verdade? O que Deus estava falando enquanto eu estava sentado, que ele estava precisando do papelzinho, o que nós estamos precisando, e isso não é um conselho para os irmãos, é para mim e para os irmãos. Amém? Nós estamos precisando, e quando Deus fala quando eu falo com os irmãos, primeiramente Deus falou comigo. Amém? Então ele estava falando que estava faltando em mim, faltando na igreja do Senhor, irmãos, óleo, azeite. Por quê, irmãos? Porque o óleo, o azeite, fogo pode ter em qualquer lugar, mas poucos lugares que tem azeite, tem óleo. E quando Jesus vai falar sobre as 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes, irmãos, a passagem fala que todos tinham lamparina. E o que significa lamparina? Todas estavam acesas, todas tinham fogo. O problema é que
As 5 estava faltando óleo, azeite. E é o que está faltando em nós. Irmãos, pensa numa igreja maravilhosa, somos nós. E não é para querer nos exibir ou de jeito nenhum. Se a gente tenta crescer, Deus nos abate, porque não é a nossa função querer. Mas o que está faltando em nós, e geralmente, irmãos, isso aqui eu creio de Deus, que é uma repreensão do Senhor. Nós precisamos do óleo. E o que é o óleo, irmãos? Da presença do Espírito Santo. E nós estamos falhando nessa área. E precisando, é aonde tem óleo. Se tem óleo, para pegar fogo é muito rápido. E quando pega fogo, irmãos, permanece para sempre. O óleo fala de uma vida cotidiana em santidade, em fogo 24 horas. Não só no momento que nós viemos para a igreja e vamos embora, mas é o dia todo, né? Todo dia temos o Espírito Santo de Deus. Por quê, irmãos? Porque se não tiver isso, é como se você vem aqui, um louvor maravilhoso, uma oração abençoada. A mãe começou a orar, de graça de Deus aqui, irmãos. Mas o porém é que quando nós saímos aqui, nós vamos, talvez ou muitas vezes, você fala, não estou sentindo mais nada. E o mistério está aqui. Quando eu sair, eu ainda tenho que estar queimando. Mas se eu não tenho óleo, irmãos, qualquer ventinho apaga. Quem aqui já pegou aquele, fez um bolo e botou aquela vela? Você acende e aí o pessoal começa a dizer, assopra para apagar. Você pode ter o peito do Hulk, você não apaga aquela vela. Você assopra, apaga, irmãos. Não apaga. Sabe quando que apaga? Quando chega no final. Você pode começar a soprar quando está no final, que talvez aí ela apague. Mas quando você acende ela, você pode assoprar. E o que é isso, irmãos? Fala sobre azeite. Pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir o que vier. Nós continuamos acesos, porque temos o Espírito Santo. E nós precisamos disso, irmãos. E aí eu acabei de ler aqui o texto que fala sobre Paulo. Aqui vai falar, irmãos, sobre a conversão de Paulo. Tem uma frase aqui, ó, muito legal. Aqui vai falar sobre arrependimento, que é João 3,19. E tem essa frase. John Wesley falava assim, ó, a conversão tira o crente do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. Aí é cristão, hein? A conversão tira o cristão do mundo, a santificação tira o mundo do cristão. Então, o que Paulo viveu e passou foi uma conversão, mas Deus não está querendo falar mais sobre conversão conosco, porque você sabe que você já é salvo, você sabe que você já tem entre aspas, um pé no céu, que você está tentando caminhar direitinho, você já sabe disso. Agora o que nós muitas vezes não sabemos, sabe o que é, irmãos? É o dia a dia, é a falta do Espírito Santo. E nessa passagem que a gente acabou de ler, isso aqui, irmãos, é a carta de Paulo a Timóteo, e eram as suas últimas palavras na terra. Agora me diga, numa vida que a gente leva no nosso dia a dia, que nós não conseguimos renunciar quase nada, irmãos, e aquilo que renunciamos, um pouco que fazemos, achamos que é coisa gigantesca. Agora a gente vai olhar para a vida de Paulo. Irmãos, Paulo matava cristão, ele dizia por amor a Deus. Tudo que Paulo fez, irmãos, ele matava cristão, sim ou não? Sim ou não? Sim. Ele matava com força. E tinha gosto de matar, porque dentro dele ele falava, eu estou fazendo o certo. Paulo, irmãos, tinha com convicção de que tudo que ele fazia para Deus, ele fazia com convicção de isso aqui é o certo. Até o dia em que ele encontrou Jesus, irmãos, e ele virou a casaca, porque Paulo precisava de uma confirmação. E se ele soubesse, isso aqui é o caminho certo, eu vou seguir isso aqui até a morte. Então foi o dia em que ele encontrou Jesus, e daquele dia em diante, irmãos, nunca
encostou em um só cristão, mas aprendeu. É por isso que ele dizia: eu recebi um espinho na carne para que eu não me vangloriasse, para que eu não me achasse. É tanto, irmãos, que os teólogos que estudam a carta de Paulo dizem que se a Bíblia sumisse completamente e sobrasse só as cartas paulinas, um cristão poderia ser salvo, se converter, viver uma vida sã, plena, conhecendo a Deus, porque ele fala de tudo isso. Então é uma pessoa, irmãos, que teve um conhecimento, teve uma profundidade e conhecer Deus tão de perto, que Deus teve que dar um espinho na carne para ele, para que ele não se desviasse, para que ele não se achasse, para que ele não dissesse: eu sou grande. Mas esse homem, irmãos, não teve nada. O resto da vida dele foi sofrimento, foi pancada. Ele era preso, apanhava, quando era solto saía todo chicoteado, rasgado, cheio de sangue, e ia para os templos pregar. Irmão, que conversão é essa? Que se alguém chega perto de nós, sentar a mão na nossa cara, nós com certeza vamos querer emendar na porta dos com os outros com força. E eu não estou dizendo que é porque não podemos. Irmãos, é a nossa carne. Mas por que nós fazemos isso? Porque nós andamos muito na carne. E é normal, muitas vezes a gente está atribulado por coisa, trabalhando. Mas o porém é que, mesmo trabalhando, mesmo em escola, mesmo conseguimos, se nós quisermos, ainda conseguimos viver em Espírito, com o Espírito Santo. E ter a lamparina cheia, acesa, não significa vir para a igreja e rodar. Não faz sentido isso. Porque o que Cristo quer para nós, e o que Paulo também pregava, que aprendeu de Cristo, é: viva uma vida santa, viva uma vida digna de dizer: ali vai um homem de Deus e ali vai uma mulher de Deus. Quando Elias foi pregar para a mulher que perdeu o filho, acho que é Elias, se não é Elias, é Eliseu. Ele ia passar todo dia na porta dela, ela faz um quarto para ele se hospedar. Então ele fez um quarto e ele não sabia como expressar aquilo, porque ele não tinha nada para oferecer para ela. Mas o que é que ele diz? O que é que você tem? Aí ela: não, eu não preciso de nada não. Mas ela era estéril. E o que é que ele diz? Ano que vem, na mesma data, nesse mesmo dia, você vai estar com o seu filho. E o que é que ela diz? Não, homem de Deus, não minta para você, não minta para mim. Por quê, irmãos? Ela não acreditava mais no que as pessoas diziam, porque talvez aquela mulher era rica e muitas pessoas chegavam para ela para profetizar. Só que um homem de Deus e uma mulher de Deus, irmãos, é conhecido por aquilo que fala. E se falou, tem que se cumprir. Não adianta, irmãos, não adianta eu falar: não, depois eu te pago, e nunca vai voltar. Isso não é a palavra de um cristão, porque um cristão fala, faz e cumpre aquilo que falou. Amém? Então, e isso é o que, irmãos? Esse cumprir, esse andar com verdade, não andar com mentira, é ter a lamparina acesa, cheia de óleo, irmãos, porque é agradável ao Senhor que a gente ande correto com a sociedade, que a gente ande correto com o nosso familiar, que a gente viva em paz com a nossa família. O que é isso? É ter a lamparina acesa. Então, o que Paulo estava falando aqui era exaltando Timóteo: você vai sofrer, mas não pare de pregar. As pessoas não vão querer mais ouvir a verdade, mas continue pregando. E o que a gente vê hoje em dia, irmãos, é de pessoas atrás de pessoas que falam o que ela quer ouvir, o que é bom para ela. E o que Deus está dizendo é: não venha com essa não, porque o que eu quero de você, muitas vezes você não vai querer. Porque nós, irmãos, unimos muito por o nosso bem-estar, o nosso querer, a nossa vontade. E Deus está olhando para aquilo que é bom para nós. Se você pedir: Deus, me dá isso ou aquilo, Ele vai lhe dar o que você precisa e não o que você quer. Ele vai me dar o que eu preciso e não o que eu quero, irmãos. Lembra do cego de Jericó? Lembra? Aquele homem precisava de esmola.
cego de Jericó precisava de esmola, irmãos? Não, ele precisava enxergar. Então muitas vezes tem gente pedindo dinheiro, mas precisa encontrar Jesus. Está precisando, eles acham que precisa de dinheiro, mas a solução é correr para os braços do Senhor. Porque a falta de dinheiro não está meramente no dinheiro, mas na maldição que aquela pessoa carrega. Então a nossa vida, irmãos, tem que estar na mão do Senhor. Aí deixa eu te falar, Paulo, aqui as últimas palavras dele, e depois aqui ele morre. Agora me diga, por que uma pessoa, irmãos, que pregou, que era santo, irmãos, que vivia a palavra, que fez de tudo até o último segundo, Deus permitiu que ele fosse morto? Irmãos, o homem mais santo que pisou na terra, Jesus, Deus permitiu que ele fosse morto. Pedro, o doido que queria andar sobre as águas, cortou a orelha de mal, ele teve um encontro tão grande com Jesus, que no dia que foram matar ele, ele disse: pelo amor de Deus, me põe de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu mestre morreu. Irmão, que nível, o que foi que esse homem viu? O que foi que ele enxergou? O que foi que ele experimentou? Por onde foi que ele passou na hora da morte, de matar ele, crucificar de cabeça para baixo, e falar assim: não, me tira daqui, não, eu vou morrer, me põe pior, porque eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. A gente olha muitas vezes para a dor e fala: não presta. Escute, a dor nos ensina. Não é bom, vamos falar a verdade, não é bom sofrer, não é bom passar por doença, não é bom perder um familiar, não é bom passar por tragédias grandes, é terrível. Mas Deus nos ensina muito nessas dores. E Deus, irmãos, quer que a gente compartilhe com Ele do sofrimento. Você sabia disso? Nós estamos querendo que Deus passe a mão na nossa cabeça e fale: ô filho, você não vai sofrer mais. E o que Deus está querendo é: tome o meu fardo que é suave, não, o meu jugo que é suave, o meu fardo que é. Ele não está pedindo para você sair da luta, ele está pedindo para você pegar o fardo suave para continuar lutando. Por quê, irmãos? Porque batalha se vence batalhando e não parando ou chorando ou desistindo. Que Deus quer que a gente está sofrendo, está na luta, continua. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes você está falando: mas o ímpio, mais fulano e tal, está tendo as coisas, está prosperando. Salmo 79, se eu não me engano, Davi quase que cai em pecado. Eu não sei se é Davi, irmãos, mas vai falar que a pessoa olhou para a riqueza, para a prosperidade do ímpio e quase se desviava. E o que é isso, irmãos? É pessoas que só têm dinheiro, mas se alegrem, irmãos, quando não tiver nada com você, parece que as coisas estão dando tudo errado. Se alegrem em você ouvir a voz do Senhor falando com você, porque o que nós temos de mais precioso, irmãos, é a presença de Deus. As pessoas estão extraordinariamente olhando para as coisas, mas se nós estivermos com Deus, irmãos, as bênçãos correrão atrás de nós. Glória a Deus. E muitas das vezes é nós que estamos correndo, estamos fazendo, não vai acontecer. Se eu não fizer, você não fizer ou fizer, mas estiver com Cristo, Ele vai suprir a nossa necessidade. Mas sabe qual é o nosso foco? Que a nossa lamparina esteja acesa, a nossa lamparina esteja cheia de óleo, e sabendo que o que Deus quer é que a gente sofra com Ele. Me diga, se Deus é tão bom, e a gente sabe que é, por que Deus está aqui nesse momento, irmãos? Amém. Sim, Deus está no mundo inteiro. Ele paga sobre todo mundo. Mas por que Deus não age em tudo? Porque Ele não é chamado. Lembra do jardim do Éden? Quem acha que quando Eva estava conversando com a cobra lá,
e Eva foi dar maçã para Adão, Deus não estava no paraíso? Por que ele não interviu então se ele estava lá? É um questionamento de se pensar, assim, não? Se era um lugar perfeito, com tudo perfeito, era o paraíso, irmãos. A melhor coisa do mundo, tudo perfeito. Se o paraíso, o melhor lugar para se dizer não para o pecado, porque a pessoa não tinha pecado, que era Adão no caso, por que Deus não interviu? Por que Deus não apareceu? Irmãos, porque Adão focou no problema e no que estava acontecendo e no problema. Ele focou em Satanás e resolveu o problema, no dilema de dizer não para a mulher ou de obedecer a Deus. Só que ele e o dilema. Adão nunca olhou para cima e falou: Senhor, o que é que eu faço? Me ajuda. Não existe essa palavra. Nós estamos muitas vezes, irmãos, como Adão. Essa conta, não tenho comida, não vai acontecer, eu não consigo fazer nada, o que é que eu vou fazer? E nós esquecemos que Deus está conosco do nosso lado todos os dias. Amém, irmãos? Em vez de nós olharmos para Deus, nós estamos olhando para o problema. E nós estamos da mesma forma como estava Adão no jardim do Éden. E ele te fala: meu Deus, porque Adão e Eva pecaram, e nós estamos como ele até hoje, olhando para o pecado, olhando para o problema. Mas o problema é que nós não sabemos, ou sabemos, só que não estamos lembrando que a solução está no nosso meio, que é clamar por Deus, clamar por Jesus. Amém, irmãos? Então, o que Deus quer de nós, irmãos, assim como ele quis de Paulo, sofra comigo as dores. Irmãos, não é fácil sofrer. Se eu te falar a verdade, o que Paulo está falando para Timóteo largue tudo, perca tudo. Quem lembra de João Batista, irmãos? Esse dia eu estava chorando, lembrando do pobre João Batista. Irmãos, imagine João Batista, um jovem de hoje em dia. Irmão, ele foi para onde? Para onde foi que o João Batista foi? Para o deserto. Agora imagine um jovem querendo viver a vida, querendo de hoje em dia, vamos jogar para hoje em dia, querendo ter uma faculdade, querendo ter um casamento, querendo ter alguma postura na sociedade, algum emprego para crescer. Irmãos, isso é muito bom. E essa pessoa vir na terra e proclamar, e a única coisa que ele fez foi proclamar o nome de Jesus. Ele teve que largar tudo que ele poderia para viver para Deus. E eu não estou dizendo que isso é ruim, porque muitas vezes ele está ligado muito com o mundo. Mas o porém você acha que João Batista não teve B.O. para resolver? Não teve coisa para ele dizer não, que ele queria muito estar, que ele queria muito estar participando? Ele também era de carne, irmãos. Ele também queria pecar, ele também queria fazer isso, mas ele entregou tudo para Deus. Como foi o final de João Batista? Me diga. Quem lembra? Foi morto, irmãos, para levar a cabeça para um casamento. O rei ofereceu para a mulher a metade de um reino inteiro. E a cabeça daquele homem, irmãos, valia mais do que um reino. E por que pediram a cabeça de João Batista? Porque era só um homem doido que comia gafanhoto? Não, porque ele tinha valor. Ele carregava algo extraordinário, porque sofreu as dores com Cristo. Ele preparou o caminho. Agora eu te pergunto, quem está preparado para sofrer com Cristo? Porque nós estamos preparados para ganhar dinheiro, para as coisas dar tudo certo, mas para sofrer com Cristo, irmãos, muitas das vezes nós não estamos. Mas é o que Deus está nos chamando essa noite. Gente, é muito bom viver coisa boa, mas e que tal sofrer comigo, irmãos? Porque só quem já sofreu com Cristo sabe a dor que é, mas a alegria que é também de saber que Deus está do nosso lado todos os dias. E que a hora que a gente abrir a boca, Deus vai ouvir, vai responder, vai falar, vai agir, porque Deus está conosco. Irmão, nunca mais eu esqueci o dia que eu fui lá para a casa do
pastor Carlinhos, eu fui com a mãe, eu fui pregar lá. E aí teve uma hora que o filho da esposa o filho do pastor Carlinhos estava chorando porque tinha caído lá abaixo da cabeça. E a sogra dele estava lá estava bem riadinha, com medo que o menino estava chorando, estava preocupado e tal. E depois, daqui a pouco ele chega, ele tinha saído, ele chegou. Aí ela chega para ele: ô Carlos, o nome dele é Carlos, né? Faz uma oração para aquele menino ali, que ele está chorando e eu já estou preocupada. E ela pediu para ele fazer uma oração. Tá bom. Aí daqui a pouco ele vem. Aí ela chega perto de nós, pediu o Carlos orar, porque não tem uma oração que ele não faça que Deus não ouça, porque ele é muito humilde. Irmão, quando eu ouvi aquilo dali, aquilo mexeu dentro de mim. Sabe por quê? Porque o de fora pode nos elogiar da melhor forma possível, porque nós não nos conhecemos dentro de casa. Mas o negócio é quando as pessoas de casa te elogiam, irmãos, te prepara, porque aí tem um impacto muito maior. Porque o certo, entre aspas, é as pessoas de casa te conhecerem e te detonar lá fora, sim ou não? O certo é isso. Mas quando você vive uma vida digna dentro de casa, diante de Deus, orando a Deus, vivendo com Cristo, piedosamente, fazendo certo, onde a luz de dentro de casa não consegue olhar para você e não dizer, não tem como eu não dizer que aquela pessoa não tem Cristo dentro dela. Irmãos, isso é impactante. Isso muda de vida de pessoas e famílias, vida de igreja, porque vive. Nós precisamos viver a vida com Cristo, e você vai precisar renunciar muitas coisas. Nós precisamos renunciar muitas coisas, irmãos. E renúncia leva tempo, é doloroso, mas o final é glorioso. É maravilhoso. E é nisso que nós temos que pensar. Está doendo agora para não doer nunca mais, irmãos. Amém? Lembra do profeta, eu não disse o nome do profeta, que ele teve uma prostituta, quem lembra? A esposa dele era prostituta. Oséias, profeta Oséias. Ele era solteiro, ele era um profeta, e Deus pediu que ele casasse com uma prostituta. Sabe por que Deus pediu que ele casasse com uma prostituta? Para que Oséias soubesse a dor que Deus tinha. Por quê, irmãos? Porque Oséias casou com a prostituta. O problema é que toda noite ela saía e ia trair ele todos os dias. E ele tinha que ir atrás dela com o coração quebrantado, perdoando-a e trazendo novamente ela para casa. O que Deus estava querendo falar com Oséias? Todos os dias isso acontece. O meu povo me larga, me troca, e eu perdoo novamente. Irmãos, isso é sofrer com Cristo. Isso é sofrer com Deus. É Deus compartilhando da dor dele conosco. Agora me diga, uma pessoa que sabe a dor de Deus, será que essa pessoa não sabe quem é Deus? Sabe, irmãos. E é glorioso andar com Deus. É maravilhoso, irmãos. Você entra e a presença muda. As pessoas do passado não conseguem te desrespeitar mais. Não porque você tem, ou porque você é, ou porque você mudou, mas porque o que você carrega hoje é extraordinário. Glória a Deus. Glória. E não tem nada nem ninguém que possa mudar isso. Satanás olha e vai se morder inteiro e não pode fazer nada, porque o que você carrega é algo sobrenatural. E ninguém, aí os inimigos vão começar a vir até você e pedir oração. As pessoas que nunca falaram contigo começam a vir até você. Porque você é bom? Não, porque há um Deus que é grande e que faz e que pode e que é, porque nós renunciamos a nossa vontade, nosso querer, nosso eu, nosso ego. Amém, irmãos? Deus é maravilhoso, mas o que nós precisamos? Renúncia. Nós precisamos da nossa lamparina acesa e principalmente cheia. Porque naquele grande dia
As loucas não vão sair por falta de fogo, vão ficar de fora por falta de óleo, por falta de azeite. E sabe o que é o azeite? A presença do Espírito Santo. Nós precisamos, irmãos, do Espírito Santo mais do que nunca. É certo que hoje em dia a gente vive um tempo, irmãos, que existe muita carne, mas existe uma promessa ainda para se cumprir e está se cumprindo. Em Oséias que diz que toda a carne, o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Irmãos, e não existe uma geração melhor que nós para falar sobre carne, porque muitas vezes nós somos muito carnais, mas a promessa é que o Espírito se derramaria sobre toda a carne. E é um bom momento, irmãos, para nós buscarmos a Deus e Ele derramar o seu Espírito Santo. Amém? Eu senti graça de Deus, irmão, porque o que vai acontecer com os jovens, mas Ele não quer fazer com os jovens, especificamente com os jovens, não. É um momento com os jovens, irmão. Deus quer derramar sobre as mulheres, sobre os varões, sobre as crianças, irmãos, de pessoa começar a profetizar, de criança começar a levantar em culto e profetizar e dizer que Deus disse e falou. O que é isso, irmãos? O mover do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios dele. Não adianta dizer que é novo demais, não adianta dizer que é velho demais, não adianta dizer que tem muita coisa para fazer, não adianta, porque Deus vai derramar, vai receber quem quer receber, e quem não quiser, irmãos, vai ficar com a lamparina vazia. E nós precisamos encher a nossa lamparina. É tempo, irmãos, de se voltar para Deus. Os discípulos perguntaram: Senhor, quando é que tudo isso vai acontecer? Você não precisa mais de profecia, Jesus disse. Vocês precisam de arrependimento, como Jonas pregou. Rapaz, vocês sabem quando a chuva vai chegar e não sabem quando eu irei vir? Não, vocês vão ter que saber. E sabe quem que sabe desses dias, de quando Jesus está perto de chegar? Aqueles que estão perto dele, aqueles que estão cheios, com a sua lamparina cheia, aqueles que estão perto do Senhor. E só se chega perto do Senhor, irmãos, quando a gente aprende a sofrer com Ele, aprende a estar perto dele, aprende a renunciar à nossa vontade e nosso eu. Saia daqui, irmãos, querendo saber mais de Deus. Não deixe a sua lamparina, não deixe que esse culto seja só mais um culto. Saia daqui e queira mais. Eu vou orar, eu vou ler Bíblia. Senhor, a partir de hoje, não me deixe estar esvaziando, enche de novo. Começa a me preencher. Irmãos, é tempo de ser cheio do Espírito Santo. Amém? Amém? Que toda dor, luta, batalha seja combustível para que a gente se acenda cada dia mais e mais na presença do Senhor. Amém? Amém? Para essa oportunidade no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Oh, aleluia. Mas, irmãos, os jovens vão estar reunidos sexta e sábado. E no sábado, no término de lá, eles vão fazer um culto aqui de adoração ao Senhor. A igreja do Senhor já está convidada para estar conosco aqui no sábado. Amém? Os irmãos vão estar lá sexta e sábado, lá os jovens. Nós vamos cultuar aqui na sexta-feira, mas os jovens vão estar lá buscando a presença do Senhor, glorificando o santo nome do Senhor. E no sábado nós vamos fazer aqui um culto de gratidão ao Senhor por a vida daqueles jovens. E a igreja do Senhor está convidada para estar aqui adorando, enchendo essa lamparina do azeite, para que nós venhamos sair daqui transbordando desta casa de oração. O servo do Senhor, como começou a falar nesta noite, começou a fluir. É isso que o Senhor quer, que a igreja dele esteja fluindo, adorando Ele em espírito e em verdade, porque nós não sabemos qual é o dia e a hora que Ele vai vir nos buscar. Temos que estar preparados constantemente, adorando e glorificando e exaltando o santo nome do Senhor. Amanhã estaremos ali no Morros, mostrando ali para aquela comunidade, para aquele povo ali de Morros,
vamos estar passando o filme Paixão de Cristo. E no domingo também, amados irmãos, convido seus familiares para estar conosco aqui. Vamos estar passando o filme Paixão de Cristo aqui no domingo. Vamos ter culto sexta, sábado e no domingo vamos estar aqui com o filme Paixão de Cristo. Convide o seu familiar, convide o seu amigo, convide o seu vizinho. Vamos para a igreja assistir o filme Paixão de Cristo, ver o sofrimento de Cristo, ver o que foi que Deus fez. Enviou Jesus Cristo, seu Filho amado, para morrer por mim e por você. E nós hoje temos a oportunidade de estarmos aqui na casa do Senhor, adorando, louvando, buscando e meditando em sua palavra. Amém, amados? Vamos se colocar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele está nos concedendo. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, qual é o dia que Ele vai vir nos buscar e quanto tempo ainda nós vamos estar aqui nesta terra, os missionários, os evangelistas, né, fazendo o ID do Senhor. Mas o ID não é só dos evangelistas, não é só dos pastores, mas é de cada um de nós. ID por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aqueles que nele creem e for batizado, esses serão salvos, mas aqueles que não creem, esses serão condenados, porque não creem no unigênito, que é o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, que morreu por mim e morreu por cada um de nós. Pai, nós queremos te louvar, Deus de Israel, pela palavra a qual o teu servo ministrou, Senhor, a qual queimou, Pai, uma chama ardente dentro de cada um de nós, e nós devemos estar, Senhor, constantemente em tua presença, como Paulo, Senhor, combateu o bom combate, Senhor, encerrou a carreira, mas não negou, Pai, a fé. Temos que ter, Pai, os nossos olhos espirituais abertos, Senhor, para que a gente possa contemplar os prodígios e as maravilhas que o Senhor está preparando para cada um de nós. Passaram os céus, passaram a terra, mas a tua palavra, Deus de Israel, não há de passar. Não devemos se turbar os nossos corações, temos que crer em Deus, crer também no Senhor, porque na casa do Senhor, diz o Senhor, que há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito que ia preparar lugar para vós, para que onde eu estiver, estejais vós também. Que nós estejamos constantemente na casa do Senhor, buscando o Senhor enquanto nós podemos achar. São tempos difíceis, são tempos de dores, são tempos de aflições, mas o Senhor diz que isso é misto de acontecer, mas ainda não é o fim. Os sinais estão aí para o povo que crê, para o povo que adora, para o povo que glorifica, para que não venham ser enganados. O Senhor disse que é nação contra nação, é reino contra reino, é pai contra filho, filho contra pai, é rumores de guerra, é peste, mas isso ainda não é o fim. É amor de muitos se esfriando, mas que nós devemos permanecer na graça, na misericórdia, clamando ao Senhor e dizendo: Senhor, papai, ora vem, Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, vem buscar a tua igreja para o céu de glória. Lá não vai ter dor, lá não vai ter morte, lá não vai ter sofrimento, lá não vai ter perseguição, mas nós vamos estar do lado do nosso Senhor, louvando no lindo coral, glorificando e exaltando o seu nome, porque Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Senhor, eu quero te agradecer por cada servo e cada servo do Senhor, a qual nesta noite está conosco. Aqueles que não vieram, Senhor, sabe a causa, a circunstância. Pai, se tem algum enfermo, já opera prodígio, já opera maravilhas, para que na sexta-feira esteja aqui conosco, Pai, batalhando no mundo espiritual por as vidas que vão estar aqui, pelos jovens que vão estar guerreando ali, Pai, no encontro com Deus, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, derramar, Senhor, o azeite, a Shekinah do Senhor, que jovens venham ser batizados, que a tua igreja venha ser batizada com o Espírito Santo do Senhor, que línguas repartidas de fogo venham sair dentro desta casa de oração. Porque em Atos de Pentecoste, quando o teu povo estava reunido, algo diferente aconteceu naquela casa. O povo falava em línguas estranhas, o povo glorificava e exaltava o teu nome, e o Senhor ainda é o mesmo Deus. O Senhor não mudou, nós podemos mudar, mas o Senhor não muda.
como o Espírito Santo do Senhor contempla cada vida, cada mente, cada coração. Pai, é sobre boa esperança. Tem anjos guerreando neste momento por este lugar. Intercessores estão orando, Senhor, em prol da esperança, em prol da nação do mundo, em prol da Israel. Seja conosco, leva nesta noite a tua igreja, guardado debaixo da tua mão de poder, em nome de Jesus, amém. E as palmas louva e engrandece o nome do Senhor nesta noite. Você falar algum aviso? Algum aviso? Não? Amém, amados? Fechar os vossos olhos e faça assim com as vossas mãos. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja convosco e esteja conosco e todo Israel na face da terra. Somente aquele que crê, diga amém. Amém. As palmas louvam e agradecem ao Senhor e a paz de Jesus ao seu irmão e ao visitante desta noite. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Glória. Aleluia, amados. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Em nome de Jesus. Vanderlei Martins, Whitney Martins, Netinha Cavalho. Que o Senhor Jesus vos abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus a todos e uma boa noite em nome de Jesus.